Olá, bom dia. Eu aqui no Incentivando Ler a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia e um erro, né, que nós cometemos, né, que eu já cometi quando eu comecei a ler a Bíblia, é que a gente sempre tem aquele pensamento de que Noé ficou 40 dias dentro da arca, né? Então, o Incentivando a Ler a Bíblia vai dar uma explicadinha, tá? Aquilo que tem na palavra. Esse Incentivando a Ler a Bíblia é mais para quem diz assim, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu não entendo muito, né? Eu falo com pessoas e às vezes as pessoas falam isso. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não entendo muito. Então, vamos lá. Lá em Gênesis 7, né, Deus aqui já está bem adiantada a história, né? Se você voltar aos capítulos anteriores, você vai ver que Deus, ele chama Noé para construir uma arca e fala para ele, olha Noé, eu vou mandar chuva. E o povo daquela época não acreditava em Noé, porque não se chovia na época, tá bom? Tá vendo quanta coisa incentivando a ler a Bíblia te diz? Não chovia, era só um vapor que subia da terra, né? Para anafiar as plantas, para regar e tudo mais. Porém, chegou um determinado ponto que a humanidade estava muito perversa, né? Que isso também fica para um outro vídeo. Então Deus, ele chama Noé. Então vamos partir do princípio que quanto tempo Noé ficou dentro da arca. Então vamos lá. Em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 6, está lá. Era Noé da idade de 600 anos. Tá? Então, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ele entrou na arca depois de 7 dias, segundo a palavra, começou a chover, né? E exatamente ele tinha 600 anos, né? E no segundo mês do dia 17, né, aos 17 dias, Noé entra na arca, ok? E esteve o dilúvio por 40 dias. É ali que a gente se confunde, né, que Noé ficou dentro da arca 40 dias. Não, o dilúvio permaneceu chuva constante por 40 dias, né, sobre a terra. E depois cresceram-se as águas, né? Foram se aumentando. A Bíblia relata que tudo foi destruído, não? Depois lá no versículo 24, né? Tá lá, e prevaleceram as águas por 150 dias. Tá certo? Então, olha aí os números, né? Que vai revelando quanto tempo Noé ficou na arca. Lá no capítulo 8, a palavra diz assim, e lembrou-se Deus de Noé. Aí a gente fica pensando, mas Deus esquece de alguém? Não, Deus não se esquece de ninguém. Mas vamos considerar que hoje, um ano, ele passa veloz. Mas se a gente voltar um pouquinho na nossa infância, um ano demorava muito para passar. De um ano ao outro, a gente não via a hora que chegasse o final do ano, né? O fim da escola e tudo mais. Voltando um pouco aquele tempo. Então, um ano passava muito lentamente, né? Tanto que, né, passando por todo aquele tempo, Deus se lembra de Noé, tá? E depois lá no versículo 4, já do capítulo 8, a arca repousou por 7 meses do dia 17 sobre o Monte Ararat, olha só. Então já tinha se passado 7 meses.
ali a arca pousou. Lá no capítulo 8 do versículo 16, Noé sai da arca com sua família, com seus filhos, com os animais, tá certo? E a arca, vocês sabiam de uma curiosidade? Que a arca tem a mesma mesma medida mais ou menos do Titanic? Então era uma arca grandiosa. E a gente tem pessoas que costumam dizer, né? Engraçado que o Titanic foi construído por um profissional e afundou. E a arca foi construída por um amador, é lógico, com um ótimo engenheiro, né? Que Deus deu toda a engenharia e a planta para Noé. E ela suportou 1 ano dentro sobre as águas e não afundou, tá certo? Bom, continuando. E lá no capítulo 8, versículo 13, está escrito assim: E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, as águas secaram, tá certo? Então, Noé, ele ficou praticamente 1 ano dentro, né? Dentro da arca, tá certo? Então, o Incentivando Ler a Bíblia, né? Hoje disse para você que não sabia, Noé ficou quase 1 ano dentro da arca, ok? E tem uma coisa muito interessante que talvez quem não tem a prática de ler a Bíblia é sobre o arco-íris, que está aqui também. Mas é tão lindo que eu vou fazer um outro pequeno estudo sobre o arco-íris, tá bom? Então nós encerramos aqui o Incentivando Ler a Bíblia. Eu te incentivo a ler essa história, né, do dilúvio, que inicia lá no capítulo 7, mas no capítulo 6 de Gênesis vai te falar o porquê que Deus tomou a decisão de mandar o dilúvio. Tá bom? Boa leitura e Deus abençoe todos vocês.